Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. E nós estamos nessa série de vídeos falando sobre as parábolas do livro de Mateus, as 7 parábolas de Jesus a respeito do reino dos céus. Antes de nós entrarmos no assunto do seu vídeo, eu quero fazer aquele pedido especial para que você curta, para que você compartilhe, comente nesse vídeo. Quando você comenta o vídeo, quando você curte o vídeo, o algoritmo entende o vídeo como importante e ele distribui para mais pessoas. Distribuindo para mais pessoas, nós podemos falar a respeito de Jesus Cristo, a respeito do reino dos céus para mais pessoas. Mais pessoas podem ser alcançadas através da sua curtida, do seu compartilhar desse vídeo, através do seu comentário nesse vídeo. E também se inscreva no canal. Através dessas ações simples, você pode me ajudar a pregar a palavra de Deus. E eu quero falar nesse vídeo a respeito da parábola que Jesus contou da pescaria da rede lançada ao mar. Jesus ele falou a respeito do reino dos céus. Essas parábolas, elas falam a respeito do reino dos céus. Jesus, ele veio, ele pregou o reino dos céus. Jesus ensinou o reino dos céus, todo o seu ministério. E eu acredito que se ele falou tanto do reino dos céus, é porque é algo importante. Então, nós muitas vezes gastamos tanto tempo com tantos temas, com tantas formas de encorajamento, com tantas formas de abordar temas, abordar finanças, abordar relacionamentos, abordar os 7 passos para a vitória, quando na verdade Jesus pregou o reino. Talvez nós precisamos falar mais sobre o reino, buscar mais o reino, querer mais o reino, desejar mais o reino dos céus. E nessa parábola, Jesus fala assim em Mateus, no capítulo 13, versículos 47 a 50. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam os ruins fora. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é uma parábola bem incisiva, uma parábola até dura de certa forma. Mas ele descreve o reino dos céus como uma pescaria de rede. E a pescaria, ele separa aqui em 2 estágios. O primeiro estágio é a pescaria em si, que ele fala que essa rede é lançada ao mar. E a tradução da palavra rede é saguené. Saguené era uma rede muito grande, ela era lançada no mar. Eles usavam ali aquela região do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, e ela vinha trazendo todo tipo de peixe, era puxada por barcos, era uma rede muito grande, como se fosse uma rede de arrastão hoje em dia. Então os barcos iam puxando ela pelo leito do lago, e então na praia os pescadores puxavam essa rede e era necessário uma grande quantidade de pessoas para que puxasse essa rede. E ela vinha com toda a quantidade de peixes. O que isso quer dizer, amados? Que o reino de Deus é como essa pescaria. Essa pescaria é a pregação do evangelho. Jesus disse aos seus discípulos: vão e preguem o evangelho a toda criatura. É uma rede imensa que vai abarcar o mundo inteiro. Todo mundo precisa ser alcançado com a mensagem do evangelho. Era necessário muitas pessoas para puxar essa rede para a praia. São necessárias muitas pessoas para ganhar todo tipo de gente, para ganhar toda a cultura, toda espécie de pessoas. É a mensagem do reino de Deus sendo anunciada. E Jesus fala: venha para o reino de Deus. E nós falamos: venha como você está. Então virão pessoas que têm problemas de vício, pessoas que têm problema com prostituição, pessoas que têm problemas com relacionamento, pessoas que têm problemas com pecado.
todas as pessoas são bem-vindas para receber a mensagem do reino. Por quê? Porque existe um efeito transformador do Evangelho. A mensagem é: venha como você está, mas não permaneça como você está. E tem pessoas que são transformadas instantaneamente pelo Evangelho. Pessoas que recebem o Evangelho e transformam a sua vida e mudam de vida. Exemplo de Zaqueu, que foi transformado por Jesus ali no primeiro contato. Mas algumas pessoas, inclusive os discípulos, levaram 3 anos e meio sendo discipulados por Jesus. Pedro, ali no finalzinho do processo, ainda nega Jesus. Depois ele é transformado, depois as próprias sombras de Pedro curava pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer, amados? Que o Evangelho transforma. O Evangelho pode libertar você de um vício. O Evangelho pode libertar você da prostituição. O Evangelho pode libertar você de relacionamentos errados. O Evangelho pode consertar o seu casamento. O Evangelho pode consertar a sua família. Da maneira como você se abre para Ele, como você se entrega para a mensagem, como você se entrega para a transformação. O Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é a única coisa na face da terra que pode transformar uma pessoa, que pode transformar o seu espírito, que pode transformar o seu caráter. A mensagem do Evangelho é transformadora. Mas tem aqui um segundo estágio, que é o estágio da classificação. Então Jesus descreve ali eles classificando os peixes bons dos peixes ruins e colocando os bons em cestos e jogando os ruins fora. E os judeus daquela época, eles tinham as suas tradições, que existiam os peixes puros e os peixes impuros. Eles não podiam comer qualquer tipo de peixe. Um peixe, por exemplo, tinha que ter escamas e barbatanas. Se ele não tivesse escamas e não tivesse barbatanas, ou não tivesse alguma das duas, ele não era considerado um animal puro. Ele não é considerado um animal próprio para consumo. Ele era descartado. Ele era considerado um peixe impuro. Então eles classificavam os peixes baseados na lei judaica, dos alimentos puros. E aqui existe uma metáfora que diz exatamente que o Evangelho pega todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, mas somente aqueles que são puros serão classificados, serão escolhidos. Ah, mas então Jesus, Deus, faz acepção de pessoas? Não, amados, porque a mensagem do Evangelho, ela transforma. Um peixe puro, um peixe escolhido, é aquele que se deixou transformar pela mensagem do Evangelho. Não é aquele que nasceu bom, que cresceu bom, que viveu bom. É aquele que talvez veio para Jesus do meio da prostituição, do meio das drogas, do meio do adultério, do meio da mentira, mas ele foi transformado pela mensagem. Ele se arrependeu profundamente e ele então foi transformado e santificado pela graça do Senhor Jesus. Ele se fez um peixe puro, um peixe escolhido, um peixe aprovado. Então, amados, nós, eu e você, a nossa missão é chamarmos, é puxarmos a rede. Não somos nós que vamos julgar as pessoas. Não somos nós que vamos dizer aquele é puro, aquele é impuro, aquele é escolhido, aquele não é escolhido, aquele é aprovado, aquele não é aprovado. Não é nossa função. A função da igreja é puxar a rede para a praia com todo tipo de pessoas. Quem vai fazer essa classificação? Jesus, quando voltar em glória. Na volta de Jesus, vai ter então o juízo. A palavra em Hebreus 10, versículo 30 fala assim: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Esse julgamento não é entre cristãos e ímpios. Os peixes que foram para o cesto e os que foram jogados fora eram aqueles que estavam na rede. Aqui ele está falando das pessoas que vêm para Jesus,
mas não são transformadas pelo Evangelho, não se deixam transformar pela mensagem da cruz. E é algo extremamente grave, é algo extremamente sério para nós pensarmos. Para que eu e você sejamos aprovados, nós precisamos nos deixar transformar pelo Evangelho. Nós precisamos da mensagem santificadora, do poder santificador de Deus nas nossas vidas, para que sejamos então os peixes aprovados. A minha oração é que eu e você possamos estar nesse cesto de peixes bons, como peixes provados e aprovados, aqueles que foram transformados pela mensagem da cruz. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.